do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica e hoje nós vamos meditar no Salmo 78, versículos 1 e depois do versículo 5 ao versículo 8, que nos diz assim: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. O versículo 5 adiante: Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse e os seus filhos que nascessem se levantassem e as contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, em cujo espírito não foi fiel para com Deus. Queridos, chegamos ao Salmo 78 e no Salmo de hoje o salmista vai nos ensinar a nossa responsabilidade de levar ou conduzir os nossos filhos, a geração vindoura, o temor do Senhor. Veja, ele começa dizendo: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Então, a partir do versículo 5, ele vai dizer que o Senhor, Deus, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou, veja bem essa expressão, e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer aos seus filhos. Lá no livro de Êxodo, nós vamos ler o Senhor ordenando àquela geração que ensinasse aquela lei aos seus filhos, ao assentar à mesa, andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar, ou seja, que em todo o tempo instruísse os seus filhos. E neste salmo, o salmista está fazendo uma citação, uma referência a esta ordem divina para que as gerações seguintes temessem ao Senhor. Agora, aqui ele vai dizer: e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer aos seus filhos. Conhecer o quê? A lei que ele havia dado aos pais. E continua dizendo: para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem e se levantassem e a contasse a seus filhos. Ou seja, a ordem de Deus para a nação de Israel, a descendência de Jacó, não era que somente eles passassem para os seus filhos a lei que eles haviam recebido, ou seja, não era apenas que eles ensinassem os seus filhos a temerem ao Senhor, mas que também colocasse essa mesma responsabilidade sobre os seus filhos, que estes viessem a ensinar aqueles que viriam após eles. Então o texto diz: para que a geração vindoura soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. Ou seja, uma geração vai contar a outra geração e a geração que nascer daquela geração contará a geração seguinte. Ou seja, uma geração passará para outra geração, para que todas as gerações que vierem após aquela que estava recebendo a instrução temesse ao Senhor. Agora,
Olha o propósito. O versículo 7 vai dizer: para que eles pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus. Não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Então o propósito era colocar temor no coração deles, ou seja, as obras de Deus que aconteceram com a descendência de Israel provaram ou provocaram temor, não só no povo de Israel, mas das nações que estavam aos seus redores. Ou seja, o desejo de Deus é que o homem tema a Ele, é que o homem o conheça como Ele é que o homem saiba a capacidade que Deus tem e o poder que está nas suas mãos. E ele diz então: e também não fossem rebeldes, e não fossem como seus pais, uma geração quanto mais rebelde, que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então a intenção de Deus era que as gerações fossem ensinadas a temer o Senhor, ainda que aquela geração que recebeu a lei não foi temente ao Senhor. Ei, nós temos essa responsabilidade de instruir aqueles que vêm, que procedem de nós, aqueles que estão diante de nós, que são uma geração que não conhece a Deus. É minha e sua responsabilidade instruir para que estes venham a temer o Senhor. Nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas não temem a Deus, não respeitam ao Senhor, não conhecem ao Senhor, não se interessam pelo Senhor, mas nós temos essa responsabilidade de ser aqueles que levam o temor do Senhor para o coração dessas pessoas. Por isso, a palavra do Senhor no Salmo de hoje vai dizer que o Senhor estabeleceu um testemunho, pôs uma ordem em Israel e ordenou aos nossos pais que ensinassem aos seus filhos a conhecer ao Senhor. Os pais têm a responsabilidade de ensinar os filhos a conhecer ao Senhor. Qual é o investimento que você tem feito para ensinar os seus filhos a conhecer o Senhor? Você está ciente desta responsabilidade que o Salmo de hoje está nos ensinando, que é nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, olhar para a palavra de Deus, enxergar o quanto nós estamos aquém daquilo que ela espera de nós e buscarmos estarmos consertados diante dela, para que nós possamos também viver de forma agradável a Deus e não ser identificado como os filhos de Israel, uma geração quanto mais rebelde que não teme ao Senhor. Que você seja uma pessoa temente a Deus e que obedeça a sua palavra, porque isso trará vida para a sua carne, isso trará vida para a sua alma, isso trará alegria para o seu espírito. Assim eu profetizo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua companhia, continue nos acompanhando, eu te espero nessa próxima reflexão. Um grande abraço.